Adoração a Cristo, que todos se sintam bem nessa casa. A gente pede agora para que eleve o pensamento e pensem com muita fé aquilo que vocês vieram buscar aqui hoje. Deus de bondade, de luz, Pai de misericórdia, que a vossa paz e a vossa luz ilumine essa casa. E nós te agradecemos. Coração do Mestre Jesus nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e pague-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. De novo, então, com efeito de gravação, boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Oração Ave Cristo, que todos se sintam bem nessa casa, amparados pelos bons amigos espirituais, que Jesus, nosso Mestre, que dizia que onde tivesse 2 ou mais falando em seu nome, ali ele estaria. Tenho certeza que essa noite em espírito o Mestre está aqui nos amparando e nos ajudando. O texto que foi lido, ele é uma parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha. E acho que a grande maioria aqui já deve ter ouvido essa parábola. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, e cujo título desse capítulo é Os Trabalhadores da Última Hora. Foi tirado dos textos bíblicos, está no Evangelho de Mateus, que é capítulo 20, versículo 1 a 16. Então vamos lá. Eu fico imaginando os judeus quando ouviram isso da boca de Jesus, essa parábola. Não deve ter entendido quase nada. Olha só, Jesus fala assim, ele diz
que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Vamos primeiro entender essa questão das horas, a madrugada e a questão das horas. Para os judeus, a forma deles contarem as horas é um pouco diferente da nossa. Por exemplo, para eles, e aonde Jesus contou a parábola, claro, na Judéia, ele levou em consideração isso. Então, para eles, quando dá 6 horas da tarde, final da tarde, 6 horas, para eles começam as horas noturnas. Então, eles falam assim, ó, o que para nós é 7 da noite, para eles é a primeira hora noturna. O que é 8 é a segunda, o que é 9 a terceira hora. Assim sucessivamente, até a 12ª hora noturna para eles, que é às 6 horas da manhã. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. E aí começa o dia, 6 horas da manhã começa o dia para eles. Então, 7 horas é a primeira hora do dia. 8 horas a segunda, 9 horas a terceira, a 6ª hora é meio-dia, a 9ª hora é 3 horas da tarde e a 11ª hora, ali como fala no texto, é às 5 da tarde. Então, para vocês entenderem. Eu acredito que vocês devem ter entendido a questão da vinha, né? A vinha era um local, até hoje ainda a maioria dessa forma ainda, onde tem os parreirais, as pessoas são contratadas para colher e depois da uva produzir o vinho. Então, ele usou isso na parábola. Então ele fala assim, o pai de família, né, sai de madrugada, ou seja, se sai de madrugada é antes das 6 da manhã, vai até a praça e contrata os primeiros trabalhadores. Se entende pelo texto que na época os trabalhadores ficavam na praça esperando que passassem digamos assim, os fazendeiros, contratando esses trabalhadores. Então, tipo o que a gente vê hoje, por exemplo, a questão dos chapas, né? Que ficam na beirada da BR esperando os caminhoneiros passar e eles para serem contratados. É meio isso, só que na época era uma coisa mais concentrada, era mais gente. Então ele sai na primeira hora, na madrugada, contrata esses primeiros trabalhadores e no caso desses primeiros trabalhadores houve um preço, um denário. Denário é a moeda romana e que era usado na Judéia na época, já que Roma dominava a Palestina na época. Então um denário na época era o preço justo para contratar alguém para trabalhar. Se você precisasse alguém para trabalhar um dia naquela época na Judéia, era um denário o custo. Então é o preço justo que foi acordado. Aí o texto fala que o trabalhador, né, o dono da vinha, o pai de família, ele sai à terceira hora novamente e vai até a praça contratar mais trabalhadores. Terceira hora, 9 da manhã. Vai lá, contrata mais trabalhadores. Depois vai ao meio-dia, vai às 3 da tarde, sendo que esse das 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, ele não acerta pagamento com essas pessoas. Ele disse que vai pagar o preço justo. E aí vai pela última vez, na 11ª hora, 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar o dia, e ainda havia algumas pessoas naquela praça onde ele diz assim, o que vocês estão fazendo aqui o dia inteiro esperando, ociosos, sem trabalhar nessa praça? E algumas pessoas que ainda estavam lá falaram assim, olha, ninguém nos contratou. Ele disse, então, vocês estão contratados e eu vou pagar o preço justo. Foram para a vinha. Quando anoitece, ele pede para o encarregado, aí o encarregado para fazer o pagamento. E aí ele diz o seguinte, eu vou começar a pagar dos últimos que eu contratei, 5 horas da tarde, até o primeiro. Então eu vou fazer assim, ó. Aqui na frente, essa primeira fila aqui, seriam os que foram contratados às 5 da tarde. Ali, os que foram contratados às 3, lá ao meio-dia, lá às 9 da manhã. E a última fila de lá, os que foram contratados às 6 horas da manhã, começaram a trabalhar às 6 horas da manhã. Só para vocês entenderem. E na hora de pagar, ele diz o seguinte, é um denário
para essa primeira fila, os que começaram a trabalhar às 5 da tarde. Um denário para os que começaram a trabalhar às 3 da tarde. Um denário para quem começou meio-dia. Um denário às 9 da manhã. E um denário para quem começou às 6 da manhã. Quando a gente escuta essa parábola, o que vocês acham disso? Aí o que acontece? Quando chega no último que foi acertado um denário, esse pessoal se revolta e diz, não, como é que pode? Nós trabalhamos desde as 6 da manhã, no sol, no calor, e você nos igual a esses que só trabalharam 1 hora. E aí o dono da vinha fala, não foi esse o acordo que nós fizemos? Foi verdade, né? Um denário, foi combinado. Então, pega o seu denário e vai embora. E aí ele fala, não me é lícito pagar aquilo que eu quiser, já que o dinheiro é meu. Não foi isso? E ele diz mais, porque o seu olho é mau, porque o meu coração é bom. E aí ele termina dizendo que os últimos serão os primeiros, os primeiros são os últimos, e muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Essa é a parábola, o resumo dela. Se fosse do ponto de vista nosso, trabalhista, seria um equívoco total, né? Vocês imaginam alguém começa a trabalhar às 6 horas da manhã, num lugar, ganhando um valor, e a outra pessoa chega às 5 da tarde e o expediente termina às 6 e ganha o mesmo que aquele começou às 6 da manhã. Seria um equívoco, né? Só que aí é que está a questão. Talvez na época fosse muito difícil para eles entender. Nós vamos precisar dos olhos espirituais para entender essa parábola. Vou tentar explicar ela. Então, ele fala que é semelhante ao reino do céu. Então, o pai de família é Deus, que sai contratando trabalhadores para a sua vinha, que é a obra do Senhor, que é toda obra de bem. Toda obra do bem, não precisa ser espiritual, qualquer coisa que tu estiver fazendo de bondade com uma pessoa, contigo mesmo, na tua família, no teu trabalho, isso é a vinha do Pai, onde Jesus é o encarregado. Primeiro, o mais importante nessa parábola, Deus está dizendo o que para nós? Ele está dizendo que todos nós somos iguais, que todos nós valemos um denário. O rei da Inglaterra vale um denário para Deus. A empregada doméstica vale um denário. O presidente dos Estados Unidos vale um denário. Todos nós aqui valemos um denário para Deus. Todos somos iguais. O catador de lixo vale um denário. O que está lá no presídio vale um denário. Para Deus, todos nós somos iguais. Essa é a primeira coisa importante nessa parábola. A segunda é que assim, os primeiros trabalhadores que foram chamados, pensa assim, vai contratando. Quem são os primeiros que foram contratados? Os mais fortes, os que se consideravam mais fortes, os mais capazes e que exigiram o pagamento. Eles só foram para a vinha do Pai, mediante pagamento. Eles não aceitaram como os outros um preço justo. Eles cobraram, eu vou trabalhar na obra, mas eu quero receber um denário. Foram os únicos. Então, na obra de Deus, o mais importante é a devoção, com que a gente se entrega a ela, com que a gente trabalha a ela. Uma outra questão importante, não é a quantidade de hora, não é a quantidade de trabalho que se faz na obra do Pai, é a qualidade. Então pode acontecer o seguinte, alguém trabalhar aqui, vou pegar na nossa casa aqui, trabalhar nessa casa por 15 anos, servindo nessa casa. E uma pessoa chega aqui no último ano e começa a trabalhar. E quando chega do outro lado e vai descobrir que
aquele que serviu só um ano está numa situação melhor espiritual que aquele que serviu 15 anos. Porque não é a quantidade de tempo, é a qualidade do trabalho, é a transformação que essa pessoa sofre, a mudança, é a transformação que acontece na família, no meio onde ela está, no emprego, na sociedade. Vocês entenderam? Então é por isso que essa parábola ela era muito difícil de entender na época. Porque Deus vai remunerar pelo crescimento espiritual que cada um fez. Como é que vai ser essa remuneração? Vai ser através da evolução espiritual que cada um vai ter. E por conta disso ter o merecimento de estar num lugar melhor. E aí, por que fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros são os últimos? Porque muitas vezes é isso que acontece, né? As pessoas acham que estão muito tempo trabalhando, fazendo, servindo, mas na realidade, na maioria do tempo, estão reclamando e não se reclama na obra do Pai, simplesmente se serve. Há dois tipos de trabalho. Um trabalho que gera ação, outro trabalho que gera serviço, servir. Muitas vezes as pessoas fazem por fazer, mas não se entregam àquilo que estão fazendo. E isso é em tudo. Outra coisa importante, aqueles que ficaram até 5 da tarde na praça esperando para ser contratados, o que moviu aquelas pessoas ficarem ali até 5 da tarde? Já que começaram a contratar de manhã, deu meio-dia, passavam todos os contratantes e ninguém os contratou, por que eles continuaram lá? Continuaram pela necessidade. E é por isso que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, a gente não pode desistir daquilo que a gente acredita, a gente não pode desistir e achar que a gente não é importante. Para Deus nós somos importantes, sempre vai haver uma tarefa para a gente. E aí tem uma outra coisa que é importante. Jesus é o encarregado dessa vinha. E todos nós somos os trabalhadores da última hora. Mas por que ele é dito no final da parábola que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque Jesus está todo o tempo nos chamando para a obra do Pai, nos chamando a ser bom, nos chamando a perdoar, nos chamando a amparar, nos chamando a nos tornar pessoas melhores. Mas por que poucos são escolhidos? Porque a escolha quem faz somos nós. Vocês entenderam? Nós escolhemos. O que a gente quer ouvir? A gente quer ouvir a voz do Mestre falando, olha, perdoa, olha, releva, olha, não briga. Ou a gente quer ouvir a voz dizendo, não perdoa não, vão brigar. Ou o canto da sereia, do materialismo, do egoísmo, fazendo que a gente ouve outras vozes, mas não a voz do Mestre, que muitas vezes vem para nós de uma forma e às vezes a gente não entende. Eu quero encerrar dizendo que o apóstolo Pedro era muito conhecido, o apóstolo de Jesus, por ser um dos apóstolos assim, tinha uma dificuldade muito grande de tratar com os outros. Assim, ele era conhecido por ser um pouco ranzinza e ele era impaciente. Quando Jesus volta, depois que ele ressuscitou, e ele fala para Pedro assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ele fala 3 vezes. Pedro, tu me amas? E o Pedro falou, eu te amo, Senhor. 3 vezes. Então apacenta minhas ovelhas. E aí Jesus colocou Pedro a cuidar, a ser o chefe, o coordenador da Casa do Caminho. A Casa do Caminho era uma instituição de caridade, depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, que os apóstolos criaram como uma obra de caridade. A primeira obra de caridade que se tem assim, de notícia na história. Então lá iam aleijados, pessoas que não tinham nada, mendigos, doentes, abandonados, velho, criança, mulheres, todos iam para a Casa do Caminho. E Pedro, que era o mais impaciente, tinha mais dificuldade de cuidar de pessoas,
Foi Jesus que ele escolheu para cuidar. Justamente aquilo que ele menos queria. Lidar com pessoas, lidar com a impaciência dos outros, já que ele era impaciente. Vocês entenderam o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas coisas na nossa vida são colocadas, mesmo que a gente não goste, é Jesus nos botando ali a seara, a vinha do bem para a gente trabalhar. É só a gente prestar atenção, deixar o nosso orgulho de lado e aprender com o Mestre e nos tornarmos trabalhadores da última hora. Só queria dar um recado aqui que foi pedido. Na segunda-feira, próxima agora, às 20 horas, aqui nesse mesmo local, vai começar a primeira reunião de estudo com os novos frequentadores aí. Então eu não sei se todo mundo já se inscreveu, mas se inscreveram na segunda-feira, então, às 20 horas aqui nesse local. Vamos encerrar então, pessoal. Jesus, Mestre querido, ampare e ilumine mais uma vez esses que vêm em vossa seara, na vossa vinha. Escutar o teu chamado, Mestre querido, que possamos, Mestre amado, sermos os trabalhadores da última hora e te agradecemos que a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações,